Bem-vindas e bem-vindos, cheguem chegando, está começando mais um podcast do Justificando. Eu sou André Zanardo, editor aqui do Just, e como vocês podem imaginar, estou ao lado da minha parceiraça de bancada e amiga, Mabô. Como é que tá, Mabô? Fala, galera. Fala, André. Pessoal que tá ouvindo a gente, se você tá conhecendo nosso podcast agora, não esquece de seguir a gente no seu player de podcast. Se você tá escutando a gente pelo YouTube, já aproveita e segue o canal, vai lá e dá uma curtida. E se você é da nossa velha guarda, que tá escutando a gente pela Rádio Brasil Atual em São Paulo, ou já é fã de carteirinha do podcast, pode chegar e apresentar pra um amigo, manda pra alguém começar a escutar também, vai divulgando nós. É isso aí. Como você já sabe, nosso programa pode ser escutado pela Rádio Brasil Atual às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, e para isso é só sintonizar na 98.9 FM, isso se você estiver em São Paulo. Gente, semana passada a gente fez um programa com a antropóloga Isabela Calil e foi muito bem recebido pelo público, a gente viu as mensagens aqui, foram várias. Quem não escutou é só entrar no episódio 26 no seu player de podcast, você vai procurar lá por podcast Justificando como nasce um bolsonarista. E aí, nos comentários que o pessoal fez aí pra gente, o Túlio Antunes comentou no Twitter que se a gente quiser entender o fenômeno do bolsonarismo, esse episódio com a Isabela Calil tá muito bom. Aí a Flaisa Sampaio lançou assim, né? Esse episódio deveria ser emoldurado em um museu. Bom, apesar dos comentários bons, sempre tem as críticas, né? Teve uma galera do YouTube, na verdade um cara no YouTube, que talvez seja um bot, não temos certeza. É o robô do Bolsonaro? É possível. Que ele fez um comentário que eu realmente, assim, abrindo toda a minha autocrítica do mundo, pra mim não faz sentido. Porque ele falou, vocês não apoiam ninguém, ficam em cima do muro. Eu acho que se tem um podcast que não tá em cima do muro, é o nosso. Se tem uma galera que tá se posicionando, é a gente. Mas enfim, ele falou, vocês têm que assumir um lado. Cara, nosso lado tá sumido, a gente é Bozo, não sei vocês. Pra mim tá muito óbvio. É muito claro, né? Aí ele falou, vocês não elogiam nem atacam, não serve pra nada. Bom, então passar bem, sei lá. Não, e ele ainda fala assim, vou retirar a minha inscrição. Bom, bolsonarista, eu não entendo como ele chegou a se inscrever, se ele for bolsonarista. Eu não sei nem porque ele tá aqui, mas enfim. Boa sorte, amigo. Boa sorte, aquele abraço. Ô, Mabô, então eu queria aproveitar que a gente tá falando aqui com os nossos ouvintes e queria mandar um abraço para Clara Ribeiro, da FAAP, que faz rádio e TV, acompanha nosso podcast, manda um e-mail pra gente. E eu tinha que dar um abraço pra Resistência Faapiana, que é uma exceção, né, que merece ser bem lembrada. Eu fiz direito lá, sei bem como a gente apanha ali dentro, viu? Saudações, companheira. E gostaria também de mandar um salve também pro pessoal da FENAFISCO, de Pernambuco, que vai fazer um congresso sobre reforma tributária, claro, por um viés progressista, e chamou o Just para cobrir. Logo menos estou chegando aí, pessoal, um salve para vocês também. Bom, agora vamos ao programa de hoje. Nós temos um nome que já é da casa, nosso querido amigo James Vanik, professor de Relações Internacionais da FACAMP, membro do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política da PUC de São Paulo, pesquisador do Grupo de Estudos de Guerras da Escola de Economia, Negócios e Política da Unifesp e comentarista de Política Internacional da Band News TV. Bem-vindo, James, você já é de casa. Obrigado, Mabô, obrigado, André. Valeu. É uma alegria estar com vocês de novo. Muito bom, James. Eu amei o nosso outro episódio lá, viu? Muito legal. Foi muito massa. E também ao meu lado tem outra parceira de luta por um mundo melhor aqui, Fernanda Tibério, bióloga, formada pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, mestre em Ecologia e doutora em Ciências do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais. Hoje também fellow da Money Institute e da Youth Climate Leaders. Fernanda, seja bem-vinda, companheira, muito bom ter você aqui. Obrigada, André. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que a troca seja boa. Vai ser sim, tenho certeza. Para todos que nos escutam, o programa de hoje está sendo gravado no dia 23 de setembro, um dia antes da Assembleia Geral da ONU e no mesmo dia em que ocorrem as reuniões da Cúpula do Clima. Então, por aqui é só frio na barriga de ansiedade para saber o que vai acontecer. Então, bora para a discussão, né, Mabô? Bora! Partiu! Estamos vivendo um momento drástico em relação às mudanças climáticas. A Organização Meteorológica Mundial fez um alerta em seu relatório dizendo que os últimos 5 anos foram os mais quentes da história. Fazendo uma breve retomada, a juventude tem reagido a esses dados. Na sexta-feira, dia 20 de setembro, aconteceu a Greve Global pelo Clima,
uma movimentação internacional que contou com a participação de milhares de pessoas ao redor do mundo. Os atos ocorreram em 150 países e exigiram uma mudança drástica na política ambiental. Em vários lugares, a questão da Amazônia e da devastação ambiental no Brasil foram alvos de protestos. E na última semana de setembro, a comunidade internacional também está se reunindo para discutir essa e outras questões na Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas, que conta com representantes de mais de 60 países. A cúpula desse ano é especialmente importante porque ela vai anteceder 2020, que é o ano em que o Acordo de Paris deve entrar em vigor efetivamente. Donald Trump não tinha confirmado presença no evento, mas ele apareceu de gaiato no meio da reunião. O Brasil optou por não discursar, no momento em que justamente ele está em foco por causa da sua política ambiental. Bom, pensando no que está em jogo agora com essa Assembleia Geral da ONU, qual que é a imagem do Brasil para os grandes líderes mundiais? Olha, eu acho que a imagem que nós estamos passando hoje é de muita preocupação e apreensão, uma vez que desde a época da campanha eleitoral estava claro o alinhamento do governo Bolsonaro com o agronegócio e, portanto, os riscos seriam muito grandes. Mas, como estamos todos indignados com a situação, eu posso dizer que o impacto é bem maior do que a gente imagina. Os ministérios relacionados à área de meio ambiente de vários países desenvolvidos do mundo estão apreensivos quanto ao que vai acontecer com a Amazônia, principalmente a Amazônia, sem contar os outros biomas, né, que também precisam da nossa atenção. Mas eu acredito que nós estamos num ponto muito crítico em relação à nossa imagem. Ô James, aproveitando aqui, então, essa discussão então a respeito da Amazônia e das mudanças climáticas realmente está sendo levada a sério? Na Assembleia Geral da ONU isso vai ser discutido a sério ou é um assunto secundário lá dentro? Eu acredito que nós estamos chegando num ponto, André, que é necessário o esforço de cada um dos países para que essa discussão passe a linha demarcatória da simples convenção diplomática. E isso depende também dos governos. Então, mais uma vez, a diplomacia tem um ritmo diferente do que a gente vive. Vamos acreditar num bom termo dos países preocupados com isso, mesmo porque eu acho que os nossos ouvintes já devem conhecer essa história. O que está em jogo, gente, é um pouco na manutenção das relações socioeconômicas do planeta. O que está entrando em risco não é mais somente a vida no planeta, mas sim a sobrevivência. Aquela história de para as futuras gerações é para essa geração já. Não temos mais a capacidade de esperar. Então acredito que realmente aqueles papos que a gente estava tendo de bilhões de pessoas abandonadas pelo globo sem condições de sobreviver é muito sério. E isso preocupa bastante os governantes. E o que mais está... O que está em pauta lá? Essa semana, qual que é a grande discussão? O que se espera da Assembleia Geral das Nações Unidas? De maneira geral, André, eu posso dizer para você e para os nossos ouvintes que é uma assembleia um pouco diferente, porque a entrada do Brasil nesse contexto, através do discurso da delegação brasileira, né, que é tradicional seu primeiro discurso, já está criando uma grande apreensão em toda a cúpula que está reunida lá em Nova York. O peso do Brasil é muito grande, a gente sabe disso, principalmente as águas, né, principalmente a biodiversidade, mas nós nunca tivemos uma situação de risco como nós estamos passando hoje. A expansão das queimadas, a expansão do agronegócio, a autorização velada da violência contra os povos indígenas está realmente ativando uma rede internacional de apreensão. Então acredito que o tema vai ser principalmente desenvolvimento sustentável. E o Bolsonaro tem que ficar preocupado agora ou não? Sem dúvida. Muito preocupado, muitíssimo preocupado, porque não se brinca com palavras, né? As palavras que ele vem usando e os membros do seu governo, assim como os seus filhos, diante de enormes personalidades do mundo, que podem ser criticadas por todas as coisas, mas o ataque pessoal, essa mania de querer enxovalhar a vida de todas as pessoas, acho que vai ter repercussão amanhã. Teve o caso da Michelle Bachelet, Sim. o caso da Brigitte Macron. Sim. Isso tudo... Angela Merkel. Tá todo mundo, acho que de alguma forma vai buscar uma resposta dele ali, né? Sim, e pelo que a gente viu hoje no noticiário, ele deve ficar menos de 30 horas em Nova York, porque a questão do tratamento dele exige um retorno rápido, e isso mostra que... Uma saída pela
só ter gente, né? Calhou, socializar no encontro. Calhou. Mesmo porque as delegações, tanto do lado brasileiro quanto dos outros países, cancelaram muitas reuniões bilaterais que poderiam existir esperando o discurso do presidente. E o discurso dele é o primeiro discurso, né? É que historicamente isso acontece na ONU, não sei porquê, mas é todo ano, na verdade, né? existe um mito de que o Brasil foi o primeiro país que dirigiu a ONU na Secretaria-Geral e por isso faria o primeiro discurso. E também por causa do Oswaldo Aranha, que era o secretário-geral, e houve essa retribuição ao Brasil por ter dirigido a Assembleia, que foi fez tanto sucesso, né? Isso, né? É uma honra muito grande para o Brasil, e mudando, né, a nossa posição, porque o Brasil sempre foi um país pacifista, no sentido mais amplo da palavra, e vai entrar um belicista dentro do discurso. Quer dizer, mesmo João Figueiredo, conhecido general, foi discursar lá e não faria um discurso como a gente conhece, né? Eu vi alguns analistas dizendo o seguinte: se realmente o Bolsonaro quiser fazer o mesmo discurso que ele fez em Davos, nós vamos estar lascados perante a comunidade internacional. Ai, gente, que medo. Posso falar uma curiosidade? Um dos meus discursos preferidos do Brasil abrindo a Assembleia foi quando a Dilma colou lá logo depois do escândalo das gravações que os Estados Unidos estavam espionando geral. Gente, esse discurso pra mim é o auge da presidenta. Ela chegou, tira porrada e bomba. Respeito aos países, né? Exigindo, né, foi uma postura muito altiva, né? Muito. É altiva sem ser belicista, né? Sem ser desrespeitosa. Exato. Tempos antigos, né? Eu acho esse momento, assim, muito marcante. Esse final de semana, essa semana vai ser muito marcante. O Brasil corre um risco altíssimo, se é que já não perdeu, o protagonismo nesse tema, porque não é só uma questão de abrir ou não, né, as falas, mas tem um protagonismo e tem um potencial, né, de biodiversidade e um potencial enorme de manutenção do clima global, né, por conta do território, por conta da Amazônia também, e a gente corre o risco de perder esse posto, sendo que a gente tentou tudo para estar lá, né? Então não faz nenhum sentido mesmo. No final das contas a gente virou alvo, né? Viramos exatamente. alvos do discurso. Aproveitando a sua fala, eu queria perguntar, para além do nosso atual governo, né? Quem você acha que são os atores envolvidos nessa discussão climática que tem potencial de ação para mudar o cenário no Brasil hoje? Isso é bem interessante de pensar, porque como a gente está enfrentando esse impasse, né? Para não dizer outra coisa, com o governo federal, a gente tem visto que essa discussão tem sido trazida para outros âmbitos, né? Sim. E isso, por um lado, é bastante positivo, né? Porque a gente começou a ter uma participação bem importante dos governos subnacionais, tanto em termos de reforçar compromissos para mitigação e para adaptação, né? Em relação às emissões de carbono. E aí, junto com isso, a gente também tem outros atores interessantes, até atores do agronegócio, da indústria, da ciência também, que a gente já tinha, né? Já há bastante tempo, já tem uma tradição nisso, e da organizações da sociedade civil, e eu acho bastante interessante destacar também a participação das pessoas, da população em geral. A gente viu no final de semana a participação massiva de bastante gente na rua aqui em São Paulo, e seguindo, né, em todo mundo. Cidades do interior, a gente viu bastante estudante na rua. Então eu acho que essa discussão está sendo trazida para fora do governo federal, e acho que isso é bastante importante para gerar mobilização e também para gerar potencial de ação, porque o governo federal, ele atua, obviamente, tem uma importância enorme na criação de políticas, mas quem vai atuar mesmo, né, somos nós. E qual que é o papel dos jovens nesse momento, né? Porque me parece que esse ano tem uma força jovem um pouco maior do que os anos anteriores, e até muito figurada na figura da Greta Thunberg. Né? Eu acho que esse papel do jovem é muito importante para causar mobilização. A gente tem visto, né, não só a Greta, mas aqui no Brasil a gente tem vários exemplos de pessoas que estão atuando nessa mobilização. Então é uma participação bastante importante. Mas eu tenho tentado levar também uma mensagem de tomar um pouco de cuidado. Eu gosto muito daquele texto da Eliane Brum falando da falta de esperança. E eu acho que a gente está muito acostumado a ter esperança, né, no sentido de esperar e de jogar nas costas da juventude, né? E eu tenho visto esse discurso em vários momentos, então eu falo, não, é para vocês vão resolver, vocês são a solução, e não é.
A gente não está no momento de esperar, primeiro, esse já é um grande ponto, a gente não está no momento de esperar, e é super injusto a gente colocar uma carga tão pesada de um problema global nas costas de Com certeza. de juventude de 16 anos, menos ainda, sabe? Nossa, ela é novinha, né? E na verdade, né, eu acho que também uma coisa muito importante de levantar é que a Greta, ela representa a juventude, claro, mas ela representa uma camada específica da juventude, Sim, né? com certeza. E ela mesma fala, né, o discurso dela também, né, no final de semana, fala muito disso, que ela é uma privilegiada. Quem realmente vai sofrer com os efeitos de mudança climática muito mais intensamente é quem já sofre com todas as coisas, com todas as injustiças e desigualdades sociais que a gente tem. Então, são as crianças e são as meninas que já passam fome, que já têm dificuldade de acesso à água. Então, a situação é muito, muito mais grave do que a Greta conseguiria, inclusive, medir, né? Sim. Porque não está dentro da possibilidade dela. E a Greta, ela, inclusive, ela termina o discurso dela falando how dare you, né? Tipo, como vocês como vocês ousam jogar nas minhas costas Exatamente. essa responsabilidade. Então, vai bem de encontro com o que você está falando, Exatamente, né, É o choque geracional, né? Sim. Nós estamos atravessando exatamente esse momento. A geração que está chegando está sentindo o peso que a Fernanda estava falando, de você não poder mais solucionar o problema de forma simplificada. A ideia eu lembro, Fernanda, que eles falavam muito do glocal, né? Pensar, agir localmente, pensando globalmente, né? Exatamente. Isso é uma coisa acessível ao jovem, mas a solução passa muito longe disso, porque ela envolve agentes que são de extrema sofisticação econômica e política, né? Então eu acho que é a primeira vez que a gente vê um choque geracional onde se dá voz a um símbolo, mas com esse, sem permite ser repetitivo, com essa adendo que a Fernanda colocou. Não é representativo de todos os jovens que vão sofrer essa questão, né? Bom, a gente tá falando que a Greta, ela é uma pessoa, ela é do primeiro mundo, ela é uma menina muito privilegiada e ela tá falando de uma causa que vai atingir muito mais fortemente o sul global, e é possível medir cientificamente que o sul global vai sofrer mais os danos de uma mudança climática? Eu não sei. Eu não sei mesmo, eu sou bem ignorante em relação a isso. Não, eu acho ótima pergunta, porque é um tema meio difícil da gente explicar mesmo, e isso é uma dúvida de todo mundo em geral. Então, vou tentar explicar mais ou menos o que está por trás aí dessa mudança. Bom, o que é a crise climática? Ela é um processo de aumento de temperatura global média. Isso já é um problema, né? Porque a gente não é muito bom em matemática, infelizmente. E aí a temperatura global média é anual. Então você fala, nossa, mas temperatura global média anual, 1 grau, quando faz a menor diferença. A questão é a seguinte, faz muita diferença porque a gente está medindo a temperatura em vários pontos do planeta o ano todo. Isso significa, esse aumento da média global, significa que tem alguns lugares que está aumentando muito mais do que outros. E isso é normal, porque a gente tem lugares tropicais, lugares, né, quentes, lugares frios. E aí o que a gente observa é que nas zonas tropicais esse aumento é muito maior. Então, a gente tem uma previsão, por exemplo, de resultado dessa mudança de média de temperatura, que significa que a gente vai ter mudança de padrões climáticos, né? Então, o que a gente conhece de padrões climáticos, primavera, verão, outono, inverno, época de chuva, época de seca, tudo isso corre risco, já está mudando. A gente já tem observado mudanças enormes de padrão, tanto é que a gente tem visto chuvas muito intensas, terremotos muito intensos, frequência muito maior também, e a mesma coisa também, lugares que a gente tem seca, a gente vai ter secas mais extremas com frequência muito maior. Então, por isso que a gente fala que quem já está em situação de vulnerabilidade, especialmente de vulnerabilidade ambiental, vai enfrentar mais problemas. E se a gente pensar no Brasil, a gente conhece, né? A gente tem uma história enorme disso, de povos sofrendo com seca, de enchentes. Então, por isso que tem esse aumento maior nessas zonas tropicais. O impacto é muito grande. Os países desenvolvidos, eles têm mecanismos para mitigar, diminuir os impactos, realocando populações ou mesmo empregando novas metodologias e técnicas para utilizar os espaços. Eu lembro um exemplo que eu li uma vez, Fernanda, que era o caso do Canadá. O Canadá, a linha de congelamento, André, é um determinado ponto da latitude do Canadá, mas ela está começando a ir mais para o norte. Então estão surgindo terras que podem ser aráveis. Na Rússia também. Na Rússia acontece bastante isso.
Isso, então eles fazem do limão uma limonada, né? Eles conseguem aproveitar isso. Né? Eles se viram, por exemplo, na Rússia, me corrija se eu estiver errado, Fê, eles estão ganhando dinheiro quando diminui a capa de gelo, porque eles perfuram e acham petróleo mais fácil. Então, quer dizer, existem algumas técnicas que permitem eles fazerem essa mudança, enquanto aqui a gente não tem essa possibilidade. O nosso semiárido é o maior semiárido do mundo povoado. São quase 40 milhões de pessoas vivendo naquele lugar. Então, como realocar, como fazer, por isso que é importante a transposição do Rio São Francisco, a divisão da água de forma equitativa, para que as pessoas possam ter sustentabilidade, né? É importante destacar também, pensando em ciência mesmo do clima, no Brasil a gente já tem modelos, já tem documentos publicados com as previsões, né, com as previsões de aumento de 1 grau, de 2 graus, com aumento de 3 graus, né, e a gente sabe que os efeitos são muito diferentes, assim, então pouquíssima diferença nesse aumento já tem um resultado muito maior, assim, de mudanças, né, para o clima e para, enfim, economia, para agronegócio. A gente tem todas essas coisas publicadas já. Acho que o público em geral, às vezes eu converso com algumas pessoas, não é todo mundo, graças a Deus, mas o público em geral, ele ainda acha que é uma coisa, será que é verdade? Não é uma dúvida, não existe mais dúvida científica nenhuma sobre isso. A gente tem duas coisas muito importantes. Uma a gente tem um cenário de registro, então de coisas que já aconteceram, que comprovam, né, o que é o aquecimento global, e a gente tem um outro cenário que é um cenário de mudança futura e que a gente tem modelos muito precisos também já. É lógico que todo modelo tem suas incertezas, mas isso é um problema da matemática da coisa, na verdade, assim. Mas a gente tem modelos cada vez mais precisos e a gente já tem, inclusive, estudos de desdobramentos para o agronegócio, estudos de desdobramentos para abastecimento de água. Então, não existe dúvida. Isso é importante deixar bem claro. Quando a gente fala em aquecimento global, qual que é a causa disso, tecnicamente? A gente observa, isso é registro, isso não é modelo, né? Lembrando que tem essa diferença. A gente observa que tem um aumento muito grande da temperatura média global, que acompanha as emissões de gases de efeito estufa a partir da Revolução Industrial. Da Revolução Industrial, exatamente. Então, a gente tem uma associação muito clara entre a emissão de carbono de causas antrópicas, né, da humanidade, e o aumento de temperatura. Então, isso também a gente não tem mais dúvida. Também é importante deixar isso bastante frisado. Está marcado, né? Está marcado. Está marcado. Não é modelo, é fato. É fato. Desde que começou a Revolução Industrial, o número de produtos jogados na natureza aumentou cerca de 200 vezes. O que significa isso? A gente não tinha, por exemplo, o CFC. Aí fizeram a Convenção de Montreal para tentar deter o avanço do CFC, etc, etc. Mas ele já está na atmosfera. E aí você tem os problemas da camada de ozônio. Então, a ação antrópica é, sim, uma das grandes causadoras desse problema todo. Então, todas aquelas... Assim, eu já ouvi teorias da conspiração em relação à mudança climática, que eu acho que nunca ouviu. Então, essa coisa de que é um processo natural do planeta, que não tem necessariamente ligação com o homem, a ciência refuta. Sim, a ciência... Dá para fazer a correlação entre o avanço do capitalismo, desse modelo... Sim, a correlação é muito clara. E eu gosto bastante de pensar de além dessa pergunta, na verdade. Quando as pessoas me fazem essa pergunta, eu gosto de pensar o seguinte: olha, tudo bem, se a gente vai discutir crença, né, a gente vai ficar discutindo para toda a eternidade. E para ir além do fato de que a gente tem dados sobre isso, comprovado cientificamente, a gente pode discutir que a gente está numa situação saudável de mundo? Não. Definitivamente não. Então, a gente... Nisso todo mundo concorda, exatamente. Então, acho que é legal pensar no que todo mundo concorda. A gente tá assim, anos-luz de ter uma condição saudável de vida, a gente tá anos-luz de ter uma existência sustentável, e a gente, independente se você acha que é por causa do carbono emitido por humanos, ou é por causa do vulcão, sei lá o que, o X, a gente precisa mudar muitas coisas, né? Então, acho que vamos partir do ponto de que a gente precisa mudar muita coisa. Eu acho que é importante a gente pensar nesse caminho, assim, pelo menos eu tenho conseguido discutir com as pessoas a partir daí, sabe? Sim, é muito interessante, porque o planeta já passou por épocas de aquecimento em outras eras, mas nunca se chegou a tal temperatura. Então, as explosões solares que explicam o aumento de temperatura em determinados períodos, elas são bem menores, o efeito
efeito delas são bem menores do que o que nós estamos passando hoje. Então é muito importante a gente notar que o avanço da industrialização é um dos fatores mais importantes dessa transformação e que o modelo de consumo que nós estamos adotando, ele também é extremamente agressivo. Então há uma necessidade de mudança de comportamento geral para a gente chegar a um bom termo nessa situação. É possível uma saída dentro do capitalismo? Olha... Nossa, que pergunta fácil, né? Tô chocado. Agora tá fácil. Pergunta da noite. Agora, A pergunta de $1 milhão. Eu, há muito tempo atrás, quando eu era estudante, eu lembro que eu participava do Projureia, né? E eu ficava indignado. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, Tá. né? Eu ficava indignado com as coisas que aconteciam. E o dinheiro que vinha era de grandes empresas para sustentabilidade. E eu ficava pensando, sem esse dinheiro também a gente não consegue fazer nada. Então fica essa dúvida. Mas eu acho que nós estamos exatamente nesse ponto, André. Se o capitalismo quiser sobreviver mais um pouquinho, ele vai ter que se adaptar a essas condições. Agora, é o último suspiro, é a última fronteira. Não tem mais o que fazer a não ser uma sociedade mais igualitária, respeitosa, respeitosa com a natureza, lógico, e principalmente debelando a pobreza. Acabar com ela de vez no planeta seria o caminho melhor para essa situação. Eu tenho me perguntado muito isso, tenho me feito essa pergunta também, André, e eu fico pensando o seguinte, a gente pode chamar de qualquer coisa, né? Pode ser capitalismo ou não capitalismo, ou socialismo, ou enfim. Não, eu não quero, na minha cabeça, eu tô tentando fugir um pouco desses nomes, sabe? Porque eu fico pensando que produzir, a gente vai ter que produzir. Por exemplo, a gente vai precisar produzir alimento, Com certeza. né? Qual que é o modelo que a gente vai fazer isso? A gente talvez não tenha, de fato, uma resposta. E essa é a grande questão que tá na minha cabeça agora. A gente precisa construir essa resposta. Exato. Como é que a gente vai construir essa resposta? Eu acho que a gente precisa partir dos mesmos lugares, pelo menos. Então, assumir que a gente tem uma crise global e que, de fato, precisa de ação local é um ponto de partida. E é um ponto de partida que precisa unir todo mundo. Se a gente vai só dar uma sambadinha ali no capitalismo, ou se a gente vai reverter a coisa toda, eu acho que a gente vai descobrir fazendo, talvez, sabe? E eu acho que a gente está vivendo, eu sinto bastante isso, um ponto de mudança. Com certeza. Onde exatamente a gente vai parar, não tenho certeza, mas eu espero que a gente consiga guiar esse caminho para bons resultados, assim. Outra pergunta capciosa. E o papel da tecnologia nisso tudo? Acho fundamental. Acho quanto mais estudos nós tivermos, nós temos a possibilidade de reverter isso. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós estamos chegando a uma questão cataclismática, nós também temos uma busca incessante de novas fontes de energia, de melhoria de métodos produtivos. Está acontecendo, mas há um descompasso, mais uma vez, entre aquilo que está sendo produzido de uma energia limpa ou possibilidade de se fazer uma energia limpa e as necessidades que o sistema tem. Então, precisa reverter muitas cadeias produtivas, para ser mais exato, né? E essas cadeias produtivas precisam falar mais ou menos o que o Obama falava de maneira geral, né? Vamos para uma economia pós-carbono, né? A gente precisa chegar numa economia pós-carbono para encontrar, pelo menos, um caminho um pouco mais humano, digamos, né? E que possa realmente contemplar uma grande parcela da população mundial. Eu acho que, pensando em tecnologia, acho que a tecnologia, ela tem sempre essa questão de uma faca de dois gumes, assim, né? A gente confia que a tecnologia, ela é capaz de resolver problemas, e ela é, de fato. Então, a gente tem muita tecnologia que nos ajuda, né? Estamos usando a prova disso, inclusive. Mas a gente, de fato, não pode esperar que a tecnologia resolva todos os problemas, porque nem todos os nossos problemas são de cunho tecnológico. Eu acho que existem soluções tecnológicas e que a gente, inclusive, pensando em clima, a gente já tem muitas. E a gente tem soluções que são adaptativas. E aí a gente está falando de comportamento. Exato. A gente está falando de escolhas. E as escolhas, muitas vezes, não dependem de tecnologia. Tanto é que a gente tem, sei lá, a gente tem tecnologia para mudar a matriz energética em muitos sentidos. Por que a gente não mudou ainda? Porque isso, a gente depende de outras coisas que são soluções adaptativas. Como é que a gente muda esse grupo? Como é que a gente muda a produção de energia? Então, que não depende de tecnologia, de fato, né? Então, tem essas duas coisas. E aí, eu acho que a gente está falando de mudanças sistêmicas. Isso é sempre complexo, mas
Eu acho possível ainda. Gente, Claro. eu tô na esperança. Ô James, eu fico pensando em relação a essas mudanças climáticas que trarão a mudança da ordem do mundo. Sim. Os impactos que a gente vê da tecnologia, pelo menos comunicacional, que já está alterando a ordem política do mundo nitidamente, está trazendo a possibilidade da gente poder questionar, inclusive, as mudanças climáticas, Sem dúvida. isso para todas as pessoas. Como que o mundo, ele ainda será dividido por estados-nações, sendo que o problema que a gente tem é um problema de ordem global? E as migrações em massas, como previsto, por exemplo, se esse aquecimento global continuar, e a gente daqui em 2100, a gente vai ter bilhões de pessoas transitando pelo globo, sem ter um passaporte, sem ter uma casa. Como que ficam os Estados-nações? Como que ficam nossas democracias? Eu acho que caminhamos sim para uma mudança paradigmática quanto a isso. As fronteiras estão mudando, é inegável isso. Não só as fronteiras políticas, André, mas as fronteiras de tolerância, as fronteiras econômicas, elas estão passando por mudanças muito sérias, e os Estados nacionais, talvez, no modelo que nós conhecemos hoje, eles não tenham condições de absorver esses impactos. Então, novos arranjos serão necessários. Lembremos um fato muito interessante que ocorreu há um tempo atrás. No Uruguai, uma empresa papeleira da Finlândia, se eu não me engano, comprou uma área industrial, ia produzir papéis em grande escala, numa proporção gigantesca, e parte dessa fumaça iria para Buenos Aires. Acredite se quiser, o Ministério da Defesa da Argentina fez uma reunião e partiu para a seguinte ideia: olha, se continuar com esse projeto sem um filtro, sem algo realmente que garanta a nossa qualidade do ar, nós vamos atacar e vamos destruir a fábrica. Argentina e Uruguai, Rio da Prata. Então, Mas isso quando? isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Havia essa possibilidade. Lógico que os investidores bancaram e disseram, não, nós não vamos chegar a esse ponto. A própria poluição do rio e tal, que a gente sabe que papel é muito agressivo, né, Fernanda? É uma coisa extremamente agressiva. Eu acho que não dão conta. Não dão conta, não vão dar conta, porque a coisa é global mesmo. Desde 72, o relatório Brundtland, que falava claramente que o nosso destino é comum, realmente é comum, apesar de existirem dentro desse destino comum impactos muito diferentes conforme as classes sociais. Agora, o que pode acontecer no futuro, Fernanda? Tipo, se essas alterações climáticas, elas podem trazer um encadeamento de um caos climático que não pode ser previsto? Ou ao ponto que a gente está da emissão de dióxido de carbono, isso daí ainda tem um certo controle? Tá, então, vou tentar explicar o que a gente entende hoje, o que a gente sabe hoje em termos de emissão e aumento de temperatura. Onde a gente está? A gente está hoje num aumento mais ou menos de 1 grau Celsius, né, dessa média global, em relação à era pré-industrial. A gente trabalha hoje com o objetivo de manter a temperatura ao máximo de 2 graus de aumento, mas idealmente 1,5 graus. Por quê? Porque esse meio grau faz muita diferença. Então, chegar em 2 graus já é um risco muito grande, né? Porque a gente pensa na previsão, né, das coisas e todas elas têm um desvio, né? Um erro ali padrão. E a gente, para conseguir, então, esse aumento de, idealmente, 1,5 graus Celsius até o final do século, né? Até 2100, a gente precisa de ações que são nesses primeiros 30 anos. Especialmente nesses 10 anos agora de 2020 a 2030. Por quê? Porque a gente está lidando com sistemas naturais. E os sistemas naturais, eles têm uma característica que é uma característica de retroalimentação. Então, se a gente não toma medidas agora, de 2010 a 2020, que são muito importantes para alterar as emissões de carbono, a gente vai jogar esse problema para frente, por exemplo, para os próximos anos, gera problemas que a gente não consegue mais controlar, porque a coisa vai se retroalimentando, entende? Entendi. Então, a gente tem um espaço de atuação, por isso que a gente tem falado muito desses 10 primeiros anos, porque a gente tem esse espaço de 10 primeiros anos para, de fato, implementar mudanças, né, iniciais e muito marcadas para a gente conseguir ir controlando isso nesse intervalo 2010-2020 e 2020-2050, tá? Então, são 2 intervalos bem importantes. Lembrando que as contribuições para o Acordo de Paris, por enquanto, são espontâneas. Quer dizer, os países se comprometem a apresentar dados e fazerem diminuições conscientes da sua emissão. Mas
qualquer situação que leve à falência do Acordo de Paris ou do seu não cumprimento, talvez estejamos passando por uma outra fase que eu nem quero pensar, né? Que seria a fase da obrigatoriedade a ponto de gerar conflitos, intervenções, bloqueios. E aí é um universo de ilações que a gente pode ter e ficar aqui. E a gente não conhece, a gente não sabe o resultado disso, nem o resultado nem ambiental e nem político, assim, de política internacional, do que pode surgir disso. Que nem existem normas, né, para isso ainda. Ainda não tem. O Acordo de Paris entra em discussão nessa Assembleia Geral da ONU? Eu creio que vai ser citado, sim, toda vez, mesmo porque as ameaças brasileiras do começo do ano de pular fora das suas metas e etc., geraram muita apreensão, como eu estava dizendo no começo do programa. Mas acredito também que há uma pressão sobre os Estados Unidos, né? A pressão vai recair sobre os Estados Unidos. E lembremos muito do que a Fernanda falou agora há pouco. Os jovens têm um papel importante no local, eles podem realmente atuar, mas as instâncias superiores, o alto circuito político, precisa tomar uma atitude. Por exemplo, muitas cidades americanas aderiram ao Acordo de Paris. Cumprem, né, metas do milênio e participam ativamente disso, mas o governo federal não participando esvazia um pouco, né? E a gente está com o mesmo modelo acontecendo aqui também, né? Vários estados assinaram um acordo para cumprir as metas do Acordo de Paris recentemente. Acho que, se não me engano, 13 estados assinaram. O estado de São Paulo, por exemplo, já tem estudos específicos para o estado, assim, então já tem uma movimentação acontecendo politicamente para alcançar essas metas dentro dos estados e até dentro de alguns municípios. Então, assim, é um movimento interessante, mas de fato a gente precisa de uma ação local pensando globalmente. Então, interessante isso. James, pelo que você estava falando, dessa coisa de possíveis intervenções e cenários um pouco mais, né, abruptos em relação a medidas que podem ser tomadas para frear essas mudanças climáticas, logo que começou essa coisa das queimadas na Amazônia, teve uma repercussão muito grande, e pela primeira vez em muitos anos eu voltei a ouvir um termo que eu não escutava desde que eu era criança, que é a internacionalização da Amazônia. E aí eu fiquei me perguntando o quanto isso é possível, o quanto isso é real e o quanto isso também não tem um pé no imperialismo. Enfim, várias questões que a gente viu borbulharem aí na época, porque o que surge o Brasil não está dando conta, vamos deixar para outra pessoa que dê conta, né? Para outro estado, no caso. É uma boa, você tem toda a razão em perguntar, porque eu vejo exatamente isso. Nós estamos numa situação, e aqui me permitam 10 segundinhos, 15 segundinhos de um desabafo, né? À vontade. Poxa, é tão difícil para as pessoas entenderem que desde o começo desse governo tudo é na região norte. Não tá na cara, é Venezuela, é depois o problema. O nosso problema com a França também tem a Guiana Francesa, né? É a Amazônia, é a expansão do agronegócio, é fazer acordo com o madeireiro, é não sei o que. Tem uma tendência para o norte aí, que eu tô confessando aqui do coração, tá, André? Tá, Mabu? Eu acho, Fernanda, que eles estão muito, assim, pegando firme nessa história, sabe? Você acha que é de propósito? É de propósito. Então, realmente, os interesses são muito grandes. E eu tento imaginar que é uma coisa que vai até dos saberes dos povos da floresta, que devem ter saberes lá milenares, coisas impressionantes, que talvez sejam úteis pro homem ocidental ou civilizado, qualquer porcaria de nome que a gente possa arrumar. Então, realmente, a ideia de internacionalização vem muito nesse sentido. E alinhar o Brasil aos Estados Unidos só mostra realmente que algo tem. Né? Algo tem. Por que a questão da internacionalização veio da Europa, né? E a resposta brasileira foi falar em soberania? Porque eles estão vendo que a parceria Estados Unidos e Brasil está juntando, André, está sendo colada sobre uma área riquíssima que nós não temos nem ideia do que seja, né? São 4 milhões de quilômetros quadrados, gente. É metade do nosso território, a área de influência da Amazônia. Então, acho que o Macron deu o grito do tipo, peraí, se vai ter divisão, também tô aí. Sossega. Né? Sossega que eu tô de olho. Eu também tô achando que tem esse lado. É uma suposição, mas eu acredito que tem muita coisa que pode estar relacionada a isso. Eu fico me perguntando, é interessante pensar nesse vetor, né? Esse vetor que, acho que pensa-se um vetor de desenvolvimento, né? Esse seria o vetor de desenvolvimento do Brasil. E aí eu fico pensando que, poxa, seria tão legal, né? Até seria legal se fosse um vetor de desenvolvimento
outro, Exato. né? Porque é uma região que a gente precisa lembrar que não é um tapete verde, Não. né? Porque é o que a gente vê, especialmente a gente aqui urbanoide, a gente vê tapete verde. Olha pra Amazônia e fala, ai, que lindo aquele bando de árvore. Um monte de, né? Aquele bando de árvore. Isso, um monte de rio e árvore. Não, gente, tem muita gente lá, tá? Lembrando dessas pessoas. Muito. E essas pessoas também precisam do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social. Só que, assim, a gente precisa pensar qual desenvolvimento. Porque se a gente não tiver aquelas árvores, inclusive, né, aquelas espécies todas, aquela biodiversidade, e aquelas pessoas com seus saberes, a gente também não tem saída para o país, aliás, não tem saída para o mundo, porque a Amazônia, de fato, ela é um regulador térmico do mundo, assim. Então, a gente quer desenvolvimento. Pelo menos é o que eu acho que eu quero. Eu quero desenvolvimento para essa região. De pesquisa, né? Mas a gente precisa se perguntar qual desenvolvimento. Se a gente estiver falando de economia como business as usual, a gente, tipo, não vai dar, não vai rolar. A gente tá, assim, perdendo todo o potencial que eu acho que esse país tem de ter um desenvolvimento que é um desenvolvimento outro, que é um desenvolvimento associado à biodiversidade, que é um desenvolvimento associado a equilíbrio ambiental, e que eu acho que a gente tem, assim, desde que eu sou muito pequena, gente. Eu olho a Greta e falo, ai, gente, sou inveja. Porque desde que eu sou muito pequena, eu acredito muito nisso, assim. E a minha esperança tem sido o fato de que muita gente tem percebido isso. Talvez um pouco tarde, talvez a gente já esteja correndo atrás do prejuízo, mas muita gente tem percebido isso. Inclusive pessoas, né, do setor financeiro, do setor produtivo, que estão, inclusive, indo contra esse modelo, essa proposta de desenvolvimento do governo federal. E espero que a gente consiga ir na contramão, assim, dessa tendência. Lembrando que o que a Fernanda falou, reforçando uma fala dela no começo, tem uma parte do agronegócio extremamente comprometida com as questões ambientais. Porque eles sabem que existe uma tendência à taxa decrescente de lucro, eles vão acabar sentindo a qualquer momento, e os fatores catalisadores disso passam, sem dúvida alguma, pela natureza. James, desculpa, eu vou ter que emendar pensando no que a gente falou no nosso último programa que você teve aqui, que foi do Mercosul. Já teve agora veto ao acordo Mercosul na Áustria, é isso? A Áustria levantou a bandeira de que nesse momento não seria adequado fazer um acordo comercial com o Mercosul, uma vez que a qualidade dos produtos que estão indo para a Europa precisa ser rechecada. E hoje os jornais trazem uma notícia que eles não aprofundaram muito, mas eu me prometi estudar um pouco mais, que a Argentina já está exportando mais carne bovina para a China do que o Brasil. Então, se a China se pautar por questões ambientais e exigir certificação da carne, já vai ser um problema porque o mercado chinês é gigantesco. A gente tem que repensar nisso que a Fernanda falou, é exatamente por aí. Até o padrão de consumo alimentar para a gente poder preservar o futuro. Porque os argentinos já têm a pastagem deles, já estão acostumados com esse tipo de bioma, apesar de todos os impactos que o Pampa já sofreu, eles já vendem bastante. Mas para a gente expandir o nosso agronegócio, a gente vai ter que achar espaço. E pastagem é a pior coisa que tem para o Brasil hoje, né? A gente não pode esquecer. Eu fico lembrando de um dado, já que você falou de comportamento alimentar, né? Que é um dado que para mim é muito chocante. Hoje a gente tem cerca de 95% dos mamíferos que habitam esse planeta Terra são gado. São criação... 95% são criação para abate. Jesus. 95% é um valor surreal. Enquanto a maioria, a grande parte dos mamíferos estão correndo risco de extinção, a gente tem um relatório bastante recente do IPBES, né, nesse sentido, a gente tem 95% dos mamíferos que habitam esse planeta são para abate. E a Austrália, né? Isso é surreal. A Austrália está entrando nessa, país desenvolvido e tal, mas o mercado chinês está lá, né? Está mais perto que a gente. Então eles têm vantagens competitivas. Por isso que eu acho que a União Europeia está tentando segurar um pouco, André, para falar, bom, peraí, vamos negociar antes de qualquer outra coisa, né? E, Fernanda, e o papel da agroecologia aí, hein? Agroecologia, permacultura, como uma forma de solução? Eu acho bem relevante essa pergunta, André, porque é o seguinte, eu advogo pela biodiversidade, né, gente? Então, vou puxar a sardinha pro meu lado. E, na verdade, não é puxar a sardinha pro meu lado, é puxar a sardinha pro nosso lado, eu acho. Porque quando a gente está falando de mudança climática, de emissão de carbono, não é uma coisa só química.
tá? É bem simples, assim. CO2, né? O que é CO2? Todos os seres vivos precisam de carbono e oxigênio. Então, o ciclo do carbono, se a gente pensar só no carbono, que não é só ele é mediado pela biodiversidade, né? Então, a biodiversidade, ela é a mantenedora dos ciclos naturais do planeta. Inclusive da vida por si só. Se a gente pensar em, vamos mudar a tecnologia de emissão, de transporte para emitir menos, não vai ser o suficiente, porque a gente precisa preservar junto à biodiversidade. E aí, pensando que o Brasil é o país mais biodiverso do mundo, a gente tem 20% das espécies do mundo todo, é muita coisa, gente. Esse país tem 20% de todas as espécies do mundo. A gente tem um potencial gigantesco para desenvolver tecnologias que não são tecnologias máquina, né? São tecnologias de sistemas, né? E a permacultura, o desenvolvimento agroflorestal tem um papel muito relevante nisso. Inclusive, recentemente, a gente tem estudos mostrando que o reflorestamento é a alternativa mais economicamente viável para a diminuição das emissões de carbono. Então, não é nenhuma tecnologia que vai sugar carbono da atmosfera e lançar não é isso, assim. Plantar árvore, gente, é bem simples, assim. Sim. E lembrando que a gente não quer simplesmente plantar árvore, porque é melhor, inclusive mais viável, manter árvores, manter o que a gente já tem, do que plantar novo. Inclusive, se a gente for pensar, muita gente fala, não, mas se a gente cortar, a gente planta de novo e vai dar tudo certo. Demora, né, E não tem. Se a gente for pensar na Amazônia, a gente não tem como recompor a Amazônia. Então, não é uma questão de, se a gente cortar hoje, daqui a 100 anos a gente pode rever e começar a plantar e vai... Não tem. A gente não tem como repovoar de espécies com aquela biodiversidade e fazendo parte, então, desse sistema, a Amazônia. A gente não consegue fazer isso aqui na Mata Atlântica, que a gente tem os grandes centros de pesquisa, muita gente trabalhando para isso. A gente não consegue reconstruir. A gente consegue plantar de novo, agora até com mais diversidade do que a gente conseguia alguns anos atrás, mas reconstruir não é possível. Então, a gente não consegue reconstruir sistemas naturais. Isso é virtualmente impossível. É um prejuízo para sempre. Ainda mais com floresta clímax, né, que eles falam, que é uma floresta gigantesca, né, com árvores gigantes, que demoram centenas de anos para se chegar na fase adulta delas. Acho que a gente não tem como organizar isso. Então é necessário realmente uma conscientização qual o modelo que a gente vai querer e pagar o preço para isso. Vocês já devem ter ouvido falar, todos vocês, até os nossos ouvintes já ouviram falar nele, os mais fiéis, Aziz Absaber, né, um dos grandes geógrafos brasileiros, alertava para isso, a savanização, o risco da savanização da Amazônia. E isso não se recupera de forma alguma. Tem um estudo do Carlos Nobre, né, saiu na Nature, inclusive, falando que a gente está perto do tipping point da Amazônia, que é, se a gente chegar num desmatamento de 20%, a gente corre o risco dessa savanização avançar naturalmente. Então, ela vai entrar em retroalimentação, essa savanização, e a gente começa a perder biodiversidade tropical da Amazônia dentro de um processo já natural. A gente mudou tanto aquele sistema que ele se autorregula, e a gente perde essa autorregulação e ele começa a perder progressivamente. Os animais vão fugir para os lugares que tem ainda algum refúgio. Dos refúgios, eles vão desequilibrar aquela região e aquela se savaniza. Aí eles vão para outro refúgio, aí aquele refúgio desequilibra e assim vai savanizando. Só lembrando que a gente não está longe desse lugar. Né? A gente tem alguns estudos apontando que a gente está com 14% de desmatamento, outros 18%. Então a gente está bem perto disso. A gente está no momento de fato turning point, muito grande, né? Turning point de ambiental, assim. Então é um momento em que essa discussão precisa mesmo ser feita e precisa ser feita em todos os setores. Chama muita atenção para isso. Não é privilégio mais de ambientalista falar sobre isso. A gente precisa fazer em todos os setores, na política, no setor produtivo, nas organizações da sociedade civil, na rua, em qualquer lugar, nas escolas. Assim. Pode começar pelo canudinho, mas precisa muito mais do que Precisa. isso. Pode começar pelo canudinho. Vai, mas canudinho, vamos. Tem uma pergunta relacionada ao canudinho. Vai. Porque a gente fica pensando muito nessa coisa de, pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia, né, pra ajudar. Mas eu fico pensando o quanto, quando a gente fala de mudança de padrão de consumo, é uma coisa generalizada de reeducação
social, que é, eu não sei se eu tô falando certo, mas, por exemplo, toda essa coisa que a gente tem com compras de produtos e todo esse, sei lá, gente, a cada 2 anos lança um iPhone novo, todo esse sistema de compras maluco que a gente tem, que é um hábito nosso, isso tem que mudar também, é disso que a gente tá falando para além do canudinho, tipo, se reeducar com como a gente age. O que pode ser feito, Fernanda? E já partindo para as nossas considerações finais. Eu acho que tem muitas coisas que podem ser feitas. Eu acho, seguinte, vou mandar a real agora. Manda lá. Como a gente veio falando aqui, né, de um problema global com soluções locais, a gente não tem uma receita, tá? Então, mesmo a questão do canudinho, se a gente for pensar nele, faz sentido eu cobrar, né, nesse contexto São Paulo, que as pessoas não usem canudinho? Pra mim faz. Claro. Faz, inclusive, porque isso tem levantado um debate gigantesco sobre o tema e sobre poluição, que também é outro grande problema, né, atual nosso. Mas não faz sentido eu cobrar isso de uma população extremamente vulnerável, que tem diversos problemas e que, não, mas o canudinho, amigo, não pode usar. Então, a gente não está descolado da realidade, né? A gente está numa realidade de Brasil que é completamente desigual. Então, isso também a gente tem que levar em consideração. Eu acho que os hábitos de consumo, a gente tem a obrigação de repensar, especialmente se a gente tem condições de repensar, que eu acho que é o nosso caso, né? Então, generalizando, mas a gente está aqui numa situação em que a gente pode discutir sobre isso, a gente tem como discutir e a gente tem como mudar. Né? Então, eu acho que a gente tem essa obrigação de fazer. Mas eu digo isso, por exemplo, essa coisa do padrão de consumo, isso é algo que teria que ser incentivado pelos governos também para mudar um comportamento da população em geral. Certo? Exatamente. Porque as pessoas não vão, por exemplo, abandonar a sacola de plástico pura e simplesmente. Precisa, às vezes, da lei, da legislação, obrigando os mercados, né? Precisa de, acho que, um empurrão, né? É um trabalho de todo mundo e eu acho que não tem uma solução começa aqui e termina ali, sabe? Porque eu acho que tem o papel de população e de questionar hábitos, tem o papel da população de cobrar mudança de política pública, mas também tem o papel do governo de criar política pública e estar sensível a esses temas. E, a minha experiência olhando câmaras municipais, que não tem preparo ainda para isso, em muitos lugares. E tem o papel do setor produtivo também, porque, na verdade, se você pensar o canudinho, a sacola plástica, pessoas produzem isso, empresas produzem isso, né? Então, essas empresas também têm que se adaptar ao que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente quer como planeta, né? O que a gente quer como população. Então, é um trabalho, por isso que eu falo que é um trabalho de todo mundo, e são soluções que têm que ser adaptadas à realidade local, né? Ao contexto local. Então, eu acho que é um trabalho de todo mundo mesmo. Bom, gente, última pergunta da nossa rodada aqui. O tema poderia ficar 2 horas conversando com vocês dois, né? Não tem fim. Não tem fim, mas eu queria fazer uma última pro James, porque ele é nosso comentarista internacional e não é sempre que a gente tem ele aqui. Mas, assim, o que significa, o que representa para o Brasil que o discurso presidencial que o Bolsonaro vai proferir, na época que sair esse podcast já vai ter proferido, na ONU, foi revisado pelo Steve Bannon? O nosso chanceler Ernesto Araújo esteve em Washington algumas semanas atrás e se reuniu de forma secreta, isso foi vazado pelo Estadão, com o Steve Bannon, para submeter os temas que seriam usados dentro do discurso da ONU. E de lá para cá, foi plantado pelo governo, pelas vias que eles têm, de um discurso altivo, soberano, porém sem abrir mão dos verdadeiros valores que livraram o Brasil da ideologia. Oh, Lord. Né? Então, oh, Lord, exatamente. Oh, my God. Oh, my God, exatamente. Então, essa ideia da ideologização é a prova cabal de que o Bannon tem dedo nisso, porque é o discurso da ultra-right. E essa semana toda, os twitters vindo do grupo mais fechado desse núcleo bolsonarista, falava isso, para combater o marxismo cultural, que sei lá o que é isso, né? Para combater o marxismo cultural, educação e informação. Porque eles fazem isso. Ora, se fazem isso é bom, né? Educação e informação. Então, a gente está diante realmente de uma interrogação. E amanhã, para os nossos ouvintes, né? Já vai ter acontecido. Já vai ter acontecido. E ouvintes, por favor, nos escrevam se nós viramos pitonis ou não, né? Eu espero que não, porque é o país que está em jogo, vamos ser sinceros, mas o discurso dele me causa muito calafrio. E, no caso, o Bolsonaro, ele talvez se torne a liderança que o Steve Bannon tem, que antes seria o Donald Trump, agora será ele o garoto propaganda da alt-right?
Eu acho que sim, ele, o da Hungria, o líder da Hungria, o das Filipinas, esses líderes que usam esse discurso mais violento, né? Esse discurso mais marcha, né? A coisa fascista mesmo, né? Sim. Vão talvez representar isso. Eu, de novo, as minhas ilações, peço desculpa se eu estiver falando muito, mas Imagina. Uma outra dica foi dada pela nossa ministra Damares, Ai, meu que Deus. foi para uma reunião aí sobre um grupo da extrema-direita, e eles se reuniram preocupados com a questão da população mundial. Aí está uma dica para a gente pesquisar. Eles acreditam que o avanço da ciência, da tecnologia, o avanço das liberdades, da diversidade, pode influenciar na diminuição da população mundial e, portanto, em última análise, meus ouvintes, por favor, última análise, pode sim afetar a massa de trabalhadores e de consumidores. Eles enxergam longe. Para isso, homem com mulher, família tradicional, muitos filhos, religião, anti-aborto, tal, para que isso continue. Eu penso assim, André, eu vejo longe dessa situação. Mas, enfim, chegamos num ponto que realmente é preocupante. A gente chegou praticamente num ponto limite da humanidade. Exato. Né? Todas as questões estão entrando em conflito junto por causa dessa comunicação, da globalização, das mudanças climáticas. Enfim, a respeito das mudanças climáticas, no meu ver, eu acho que a gente tem 3 opções. Ou não fazer nada e sofrer as consequências, ou se adaptar às consequências e indo devagarzinho, ou realmente pensar em mitigar esses processos e mudar todo o ambiente que a gente está vivendo, e para isso eu vejo que precisaria ter uma reconstrução ou total do capital, abolição desse sistema que a gente vai ter que passar por ele, para quem sabe a gente chega na possibilidade da gente não só mitigar, mas compensar todo esse dano ambiental que a gente tem. Eu espero, pelo bem da humanidade, que a gente chegue nisso um dia. Ai, vou bater palma, amigo. É isso aí. É isso aí. Gostei do discurso, arrasou. Melhor maneira de encerrar. É isso, gente. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Fernanda. Obrigado, adorei. amigo James. Obrigado a vocês mais uma vez. Valeu a participação, querida. gente. Vocês arrasam. Foi ótimo um bate-papo. Venham mais vezes. Valeu. Obrigado. Obrigado a todos os ouvintes que nos escutam. Vocês sabem, semana que vem estamos juntos novamente com mais um podcast Justificando. Partiu!